Ao longo da épica jornada de Monkey D. Luffy em busca do tesouro One Piece, nosso capitão esticável convidou muitas pessoas para se juntarem à sua tripulação, os piratas do Chapéu de Palha. Alguns aceitaram, tornando-se membros icônicos que conhecemos e amamos. No entanto, um grande número de figuras poderosas, estranhas e importantes recusou, cada uma com suas próprias razões. Você já parou para pensar? O que teria acontecido se cada pessoa que Luffy convidou tivesse dito sim? Quantos membros a tripulação teria? E o mais crucial, quão absurdamente forte ela se tornaria? Para começar, muito antes de Luffy sequer pensar em um navio pirata, ele já havia convidado duas figuras poderosíssimas para se juntarem à sua futura tripulação. Seus irmãos jurados, Portgas D. Ace e Sabo. É difícil imaginar os dois, especialmente Ace, aceitando ser subordinados de Luffy, que é o mais novo e, na época, o mais fraco. Mas, para o propósito desta história alternativa, vamos dizer que sim. Ace, o futuro, comandante da 2ª Divisão dos Piratas do Barba Branca, famoso por sua Akuma no Mi, do tipo Logia, a Mera Mera no Mi, Fruta do Fogo, e Sabo, o eventual chefe de gabinete do Exército Revolucionário, mestre em haki e na arte marcial Ryusoken, concordaram em esperar por seu caçula. Os três passariam os anos seguintes na Vila Fuxa, treinando intensamente e se preparando para ver a aventura que viria. Avançamos 10 anos. Luffy completou 17 anos. E graças aos seus parceiros de treino de elite, cresceu muito mais forte do que em nossa história original. Com o dinheiro que juntaram, conseguiram comprar um navio muito melhor do que o pequeno bote que Luffy usou para começar. No dia de seu aniversário, eles içaram as velas. A jornada começa, e logo de cara, eles encontram o gigantesco redemoinho. Como nenhum dos três era um navegador, adotaram a estratégia genial de Luffy: se esconder em um barril e esperar pelo melhor. Em vez de um, os piratas da Alvida encontram 3 barris a bordo de seu navio. Os 3 irmãos saem e destroem completamente Alvida e sua tripulação, deixando o jovem Kobe em completo choque. Ao chegarem na base da marinha em Shells Town, os irmãos se separam. Luffy focaria em ajudar Kobe a se alistar na marinha. Ace buscaria informações sobre o próximo destino e Sabo compraria suprimentos. Enquanto ajudava Kobe, Luffy encontra Roronoa Zoro, o caçador de piratas. Assim como na história original, Luffy decide libertá-lo e o convida para uma tripulação. Ace e Sabo não ficariam nada felizes com a mania de Luffy de recrutar estranhos aleatórios, mas sabiam que não adiantava discutir. Com Kobe deixado para trás, os 4 chapéus de palha seguiram para Orange Town. Como Ace já havia perguntado por aí, eles chegariam já cientes da presença de Bug, o palhaço. O arco aconteceria da mesma forma, com a tripulação facilmente derrotando Bug e recrutando a talentosa navegadora Nami. Mas antes de seguirem para Syrup Village, a tripulação faria uma parada rápida e inesperada na Ilha dos Animais Raros. A maioria se perguntaria por que sequer visitar uma ilha de um único episódio, mas o ponto-chave é que Luffy, em sua excentricidade, convidou o Homem-Baú, Jimon, para se juntar à tripulação. Sim, agora os Chapéus de Palha têm um membro bastante peculiar a bordo. Em Syrup Village, a equipe encontra Usopp. Novamente, a história se repete. Eles ajudam Usopp a derrotar Kuro e o recrutam. Ace e Sabo revirariam os olhos ao ver Luffy convidar um mentiroso patológico, mas aceitariam, afinal, Luffy é o capitão. Finalmente, com um navio decente em mãos, eles continuariam sua jornada em direção ao Baratie. Com tanta gente nova, a comida logo se esgotaria. Luffy percebe que precisa de um cozinheiro o mais rápido possível. E aqui, a história toma um rumo diferente. Você sabia que, antes de convidar Sanji, Luffy na verdade convidou Zeff, o Pé Vermelho? Na história original, o ex-capitão pirata e mestre cozinheiro recusou.
Mas desta vez, com a determinação inabalável de Luffy, ele acabaria cedendo. O ataque dos piratas de Don Krieg ao Baratie ainda ocorreria, mas com Ace e Sabo a bordo, eles seriam rapidamente destruídos, muito antes de Dracula e Mihawk sequer chegar. Durante a batalha, Zeff sentiria uma forte nostalgia por seus dias de pirataria e repensaria o convite de Luffy. Mihawk, confuso ao encontrar a batalha já resolvida, veria Zoro desafiá-lo diretamente, apesar da derrota rápida e humilhante. A resolução de Zoro impressionaria Zeff, que aceitaria oficialmente o convite de Luffy. Mesmo com Zeff a bordo, Luffy ainda convidaria Sandy para realizar seu sonho de encontrar o All Blue. Com 2 dos melhores chefes do East Blue a bordo, a tripulação partiria para Arlong Park. Lá, a equipe testemunharia os horrores infligidos à vila pelos Homens-Peixe. Como Zeff havia visitado a Grand Line, ele compartilharia um pouco da história dos Homens-Peixe com Luffy. Com tantos lutadores fortes, eles invadem o Arlong Park imediatamente. Ace, Sabo, Zoro e Sandy cuidariam da maioria dos Homens-Peixe, enquanto Luffy derrotaria Arlong. Nami, em lágrimas, finalmente se juntaria oficialmente como a navegadora. Em Logtown, a cidade onde o rei dos piratas, Goldie Roger, nasceu e foi executado. A tripulação faria compras até que o capitão da marinha Smoker começasse a persegui-los. Mesmo sendo muito mais fortes, eles ainda não tinham hack naquele momento, então fugir seria a única opção. No entanto, Dragon, o revolucionário, pai de Luffy, apareceria para ajudá-los a escapar em direção a Reverse Mountain. Graças ao conhecimento de Zeff sobre a Grand Line, ele assumiria o comando do navio para guiá-los pela montanha. No outro lado, eles são confrontados pela gigantesca baleia Laboon. Dentro da baleia, encontram o excêntrico médico Crocus. Tudo ocorreria como na história original, exceto pelo fato de Jimon, que ama animais, expressar sua desaprovação quando Luffy tenta confortar Laboon. Até que a baleia aceita na promessa de Luffy. Ace e Sabo aproveitariam para assustar Vivi e Mr. 9. Vivi, reconhecendo a força da tripulação, revelaria imediatamente a situação em Alabasta e pediria ajuda. Antes de partir, Luffy faria mais um convite surpreendente. Ele pediria a Crocus para se juntar à tripulação. Crocus, sentindo uma energia semelhante à de Roger em Luffy e querendo ajudar o garoto a realizar seu sonho, aceitaria, dando à tripulação um novo médico. A caminho de Whiskey Peak, Zoro criaria laços com os membros mais velhos, Zeff e Crocus, enquanto Sabo se aproximaria de Vivi. Em Whiskey Peak, Vivi alertaria a tripulação sobre os caçadores de recompensas. Isso atiçaria a rivalidade de Zoro e Ace, que competiriam para ver quem derrotaria mais inimigos, com Sandy, claro, juntando-se à diversão. Em Little Garden, Jimon seria o primeiro a pular do navio para explorar a vida selvagem. Sabo o seguiria para mantê-lo seguro, enquanto Crocus relaxaria em sua cadeira de praia. Ace ficaria para trás para conversar com Crocus sobre seu pai, Goldie Roger, buscando saber mais sobre o passado dele. Com Sabo e Zeff, os piratas do Chapéu de Palha derrotariam os inimigos muito mais facilmente. Continuando a jornada, Nami fica doente. Apesar de Crocus ser um médico, seu tempo limitado no navio de Roger, apenas 3 anos, o deixaria inexperiente demais para curar a doença rara de Nami. Portanto, eles ainda precisariam ir para Drum Island. Em Drum Island, após passarem pelas forças de Wapol, Luffy, Sandy, Usopp e Nami iriam para o castelo. Ace, Sabo e Vivi subiriam a montanha na Zorra de Dalton. Zoro e Jimon se perderiam explorando. No castelo, a luta contra o Apol ocorreria. Agora, Chopper se juntaria à tripulação, mas ele não faria isso sozinho. Luffy, na história original, pediu para a Kotora Kureha se juntar à tripulação antes de convidar Chopper. Nesta versão, Kureha aceitaria e se juntaria com Chopper. Isso daria aos Chapéus de Palha um total de 3 médicos de elite a bordo.
Com a Going Mary ficando cada vez menor, a tripulação sabia que precisaria de um navio maior. Kurehi e Crocus, apesar de se provocarem sobre suas habilidades médicas, logo se tornariam bons amigos. Ao chegarem em Alabasta, os membros se espalhariam, logo percebendo o impacto das ações de Crocodile na população e concordando que ele precisava ser parado. Graças aos membros mais experientes, eles não cairiam na armadilha de Crocodile. O segredo para derrotá-lo, porém, seria o conhecimento. Crocus, que viajou com o Rei dos Piratas e enfrentou muitos usuários de logia, revelaria o ponto fraco da Suna Suna no Mi, fruta da areia. Líquidos, como a água. Munida de água, a tripulação inteira subjugaria Crocodile, com Luffy desferindo o golpe final. Logo em seguida, Nico Robin seria recrutada. Após a celebração no Palácio Real, Vivi presentearia a tripulação com um navio novo e maior, já que a Going Mary estava muito apertada. Cobra, pai de Vivi, prometeria cuidar da Mary. E a surpresa final. Vivi anunciaria que se juntaria à tripulação de Luffy. Com um navio maior e mais um membro, a tripulação segue para Jaya. Lá, eles teriam um breve encontro com a tripulação de Barba Negra. Ao ouvirem sobre os perigos da corrente de nocaute, Crocus informaria Luffy sobre um método alternativo para chegar a Skypiea no Novo Mundo. Mas Luffy, sendo Luffy, ignoraria o aviso e seguiria o plano original. Em Skypiea, alguns Skypians reconheceriam Crocus por ter estado lá com os piratas do Roger, o que lhes renderia confiança mais rapidamente. Luffy ainda seria o responsável por derrotar Enel, enquanto o resto correria por suas vidas. O retorno ao Mar Azul com a corrente de nocaute destruiria quase que completamente o novo navio, forçando-os a procurar um substituto em Water 7. Em Water 7, Luffy, Ace, Sabo, Nami e Zeph iriam para o estaleiro, enquanto o resto faria compras. Desta vez, a Frank Family não conseguiria roubar o dinheiro da tripulação. Robin ainda desapareceria para trabalhar com a CP9. Infelizmente, a construção do novo navio seria interrompida com a notícia da tentativa de assassinato de Iceberg. Mesmo com Ace e Sabo, os Chapéus de Palha perderiam para as técnicas de Rokushiki, de Rob Lucci e Kaku na mansão de Iceberg. É crucial lembrar que, nesta versão, Ace e Sabo ainda não têm seus poderes de Akuma no Mi, tornando-os menos eficazes contra esses inimigos. Após resgatar Iceberg, a tripulação se reagruparia para salvar Robin. Iceberg usaria o tempo para consertar o Rocketman. A Frank Family apareceria para implorar que a tripulação os levasse para resgatar Frank. Os eventos levariam a Enies Lobby, onde o arco se desenrolaria de forma semelhante, exceto que a Frank Family salvaria os Chapéus de Palha no final, em vez da Going Mary. De volta ao Water 7, os dias de paz seriam interrompidos pela aparição repentina de Garp, que acertaria um soco em Ace e seguraria Luffy. Os Chapéus de Palha mais velhos ficariam chocados ao descobrir que Garp é o avô de Luffy. O choque só aumentaria ao saberem sobre o pai de Luffy, Dragon. Kureha, com um sorriso, sentiria que estava no lugar certo, seguindo um garoto com uma linhagem tão especial. No dia seguinte, Frank revelaria o Thousand Sunny à tripulação, que ficaria impressionada. Luffy, além de recrutar Frank, também convidaria Iceberg. Nesta versão, ambos os irmãos se juntariam à tripulação. Iceberg se ofereceria para ser o carpinteiro, o que irritaria Frank. Os dois começariam a discutir, mas acabariam se acertando para serem co-carpinteiros, garantindo que o Sunny seja o navio mais bem cuidado dos mares. Os eventos de Thriller Bark aconteceriam tranquilamente. Brook se juntaria à tripulação e ficaria extremamente feliz ao reencontrar Crocus, com quem havia navegado junto na época dos piratas do Roger, derramando lágrimas ao lembrar de seu antigo companheiro, Laboon. A tripulação derrotaria Gekko Moria e Oars com a ajuda de Ace e Sabo. Em seguida, Bartholomew Kuma faria sua aparição.
Mesmo com os novos membros, a tripulação, ainda sem hack, seria sobrecarregada. Ace e Sabo seriam os únicos a se oferecerem para absorver a dor de Luffy. Ace nocautearia Sabo e, ao lado de um exausto Zoro e Sanji, enfrentaria Kuma sozinho, absorvendo todo o sofrimento de Luffy. Na manhã seguinte, nada de ruim teria acontecido com Ace, graças ao tratamento dos 3 melhores médicos a bordo. A tripulação parte novamente, mas encontra mais 2 novos membros escondidos a bordo: McDonald e Uniato, a árvore zumbi e o unicórnio zumbi de Thriller Bark. Luffy, em sua confusão, lembraria que havia convidado os 2 para se juntarem à sua tripulação na ilha. Sim, agora os Chapéus de Palha têm mais 2 estranhos a bordo. No arquipélago Sabaody, Silvers Rayleigh ficaria chocado ao ver Crocus novamente em uma tripulação pirata. Os 2 passariam um tempo relembrando o passado enquanto Luffy nocauteava St. Charles, causando um incidente internacional. Quando Kizaru e Kuma chegam, os membros mais velhos da tripulação, Jimon, Zeph, Kureha e Crocus, estariam no navio, protegendo-o. Apenas os membros mais jovens seriam teleportados por Kuma. É importante notar que, nesta versão, os arcos de Impel Down e Marineford nunca aconteceriam, pois Ace nunca se juntou à Barba Branca e, portanto, nunca foi capturado por Barba Negra. No entanto, um salto temporal de 2 anos ainda seria necessário para o crescimento da tripulação. O treinamento dos novos membros. Sabo passaria o tempo de forma semelhante a Robin, forçado a trabalhar em Tequila Wolf até ser resgatado pelo exército revolucionário. Ele treinaria Haki em Baltigo junto com Robin. Ace seria enviado por Kuma para a ilha Sphinx, a terra natal de Barba Branca. Curioso com o bem que os piratas do Barba Branca faziam, ele buscaria Barba Branca para treinar. Ao contar a Barba Branca sobre seu pai, Roger, Ace seria aceito para treinamento. 2 anos e 3 dias depois, todos os Chapéus de Palha retornariam a Sabaody. Kureha teria se tornado uma médica popular na região. Zeph teria montado a barraca de comida mais popular. Jimon seria um atendente de bar querido. E Crocus, bem, ele estaria descansando em sua cadeira de praia. O Thousand Sunny estaria impecável graças aos membros mais velhos. Com o navio revestido e todos reunidos, eles navegariam para a Ilha dos Homens-Peixe. O Thousand Sunny, agora reforçado por Iceberg e Frankie, teria uma jornada mais tranquila. No Bosque do Mar, eles encontrariam Jinbe mais cedo, que os apresentaria ao Rei Netuno. Rod Jones ainda lançaria seu ataque, mas ele não teria a menor chance contra esta super tripulação. Após uma breve luta, Rude seria derrotado e a paz restaurada. Jinbe, vendo como a tripulação agiu sem preconceitos, formaria uma aliança com os Chapéus de Palha, já que, nesta versão, a Ilha dos Homens-Peixe ainda estaria protegida por Barba Branca e Jinbe não faria parte da tripulação de Big Mom. Chegando ao Novo Mundo, eles desembarcariam em Punk Hazard, onde recrutariam mais 2 membros inusitados. Nesta linha do tempo alternativa, Punk Hazard estaria intacta, sem a luta dos almirantes, já que Marineford não aconteceu. Luffy derrota o dragão e encontra um par de pernas decepadas, fundidas às suas costas, pertencentes a um samurai. O que Luffy faz? Exatamente. Ele convida as pernas de Kinemon para se juntarem à tripulação. Sim, eles teriam meio membro novo. Poucos episódios depois, Luffy convidaria Kotaros, o centauro que ele achou muito legal. Com um membro e meio novo, o resto do arco ocorreria de forma semelhante, com Luffy destruindo Caesar Clown e seguindo para Dressrosa. Em Dressrosa, Robin e Sabo se reconectariam com seus amigos do exército revolucionário, aprendendo sobre o sofrimento causado por Don Quixote do Flamingo. Durante os preparativos para a guerra, Luffy faria amizade com o enorme touro Uzi no Coliseu e o convidaria para se juntar à tripulação, o que o touro aceitaria de bom grado. Nesta versão, o Thousand Sunny não seria atacado por Diola, pois membros mais velhos e fortes estariam protegendo o navio.
Outra mudança crucial: a tripulação inteira permaneceria em Dressrosa, pois com tantos membros novos e fortes, eles lidariam com os piratas Don Quixote muito mais facilmente e não sentiriam a necessidade de fugir para Zou. O arco terminaria com Luffy desvendando o Gear 4. Simultaneamente, Ace, Sabo, Law, Uzi e Luffy lançariam seus ataques poderosos, dominando completamente do Flamingo antes mesmo que ele pudesse ativar sua jaula de pássaros. A pedido de Kinemon, a tripulação seguiria para Zou para obter o apoio da tribo Mink. Eles chegariam a tempo de deter o ataque de Jack. Sanji rejeitaria o convite de Big Mom, pois Zeph estaria com a tripulação, e a ameaça de matá-lo não funcionaria. Luffy, apoiando-o, diria a Pecoms que Big Mom teria que passar por ele primeiro. Consequentemente, Big Mom não viria para Wano, e a família de Sanji provavelmente seria morta por ela, já que Judge teria que oferecer Niji ou Yonji em seu lugar. Em Zou, a tripulação se despediria de Gimon, que insistiria que a ilha é o seu paraíso, onde ele se sente aceito. Em Wano, os irmãos se sentiriam na obrigação de defender o povo. A natureza impetuosa de Luffy o levaria a desafiar Kaido antes mesmo do ataque. Luffy, Ace e Sabo atacariam Kaido juntos, mas sem o hack do conquistador avançado, eles seriam inevitavelmente presos. Lá, eles aprenderiam a técnica avançada com Ryogoro e escapariam quando o ataque começasse. Jinbe e os piratas do Homem-Peixe apareceriam para apoiar Luffy, destruindo a força naval de Kaido. No telhado de Onigashima, a batalha final seria brutal, mas não tão longa. Kaido teria que enfrentar Luffy, Ace, Sabo, Kid e Law ao mesmo tempo. Suas chances de vitória seriam 0. Luffy talvez nem precisasse despertar o Gear 5, pois Kaido seria completamente subjugado. Após a vitória, Momonosuke seria coroado o novo Shogun. Finalmente, Yamato aceitaria o convite de Luffy para se juntar à tripulação, com o objetivo de ajudar o novo rei dos piratas a encontrar o One Piece, assim como Kozuki Oden fez. A pergunta inicial é respondida de forma esmagadora. Sim, esta tripulação dos Chapéus de Palha seria infinitamente mais forte do que a original. A lista final de membros, 25 no total, seria a seguinte: 1. Monkey D. Luffy, capitão. 2. Portgas D. Ace, irmão, lutador principal. 3. Sabo, irmão, lutador principal. 4. Roronoa Zoro. 5. Nami, navegadora. 6. Usopp, atirador. 7. Sanji, cozinheiro. 8. Tony Chopper, médico. 9. Nico Robin, arqueóloga. 10. Frank, carpinteiro. 11. Brook, músico. 12. Yamato, lutador principal. 13. Zeph, cozinheiro principal. 14. Crocus, médico, ex-pirata do Roger. 15. Dr. Kureha, médica-chefe, mentora de Chopper. 16. Iceberg, co-carpinteiro, mestre construtor. 17. Nefertari Vivi, lutadora diplomata. 18. Jimon, homem-baú, amante de animais. 19. McDonald, árvore zumbi. 20. Uniato, unicórnio zumbi. 21. As pernas de Kinemon, meio samurai. 22. Kotaros, centauro guerreiro. 23. Uzi, touro, montaria. 24. Jinbe, aliado, conselheiro. Em algumas interpretações, Jinbe seria apenas um aliado forte neste cenário, mas sua lealdade seria total. 25. Laboon, a baleia. Sim, Luffy o convidou, com uma linha de frente que inclui Luffy, Ace, Sabo, Zoro e Yamato, uma retaguarda que contém 3 médicos de elite, Crocus, Kureha e Chopper, e especialistas como Rayleigh, amigo de Crocus. Esta tripulação estaria pronta para enfrentar qualquer um, incluindo os 4 imperadores ou até mesmo a marinha inteira. Nenhuma outra tripulação se atreveria a enfrentá-los. A busca pelo One Piece seria muito mais rápida, mais forte e muito mais engraçada. Com essa formação lendária, não há grande rota que resista. O tesouro One Piece certamente estaria muito mais próximo. E aí, Marujo, você gostou dessa versão suprema dos Chapéus de Palha? Sua recompensa é simples:
Se essa aventura te deu a emoção de um golpe do Gear 5, deixe seu like e faça sua inscrição para que possamos continuar navegando por mais mistérios de One Piece. Compartilhe este roteiro com seus nakamas para espalharmos essa lenda. Obrigado por nos acompanhar e até a próxima aventura.